Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gente, o vídeo de agora é um vídeo parecido com o que eu soltei aí, né? Teve um vídeo que eu soltei que é parecido o assunto com o assunto que eu vou tratar agora, né? Só que ele merece um pouco mais de atenção porque ele implica um pouco mais de problema, né? Mas é uma coisa tão boa de se fazer, tanto para os outros como os outros fazer para a gente, né? E algum dia a gente pode precisar. Tá bom, gente? Eu vou falar, gente, sobre você receber pessoas como hóspede, né? No vídeo passado, eu falei assim que você tem que ver como que você faz na hora de receber visitas, entendeu? Que existe aquela questão de você avisar, aquela questão de você se posicionar o momento certo de receber. Agora eu vou falar, gente, cuidado quando você hospedar uma pessoa, quando você receber hóspede, né? Tem um trecho na Bíblia que diz que é para seguir a hospitalidade, né? Porque lá fala no trecho bíblico que muitas pessoas acabaram de tanto hospedar as pessoas, né, naquela época, né, tinha muito hábito de hospedar, as pessoas acabaram hospedando anjo, né, pessoas boas. Só que hoje, se você não tomar cuidado, você pode acabar hospedando um demônio na sua casa. Nossa, credo, o que que é isso? É verdade, sim. Converse com as pessoas que tiveram hóspede na casa delas, né? Que tiveram uma experiência péssima para você ver, né? Então eu quero que você preste bem atenção ao que eu falo, não torça as palavras, tá bom? No vídeo passado eu falei como que você deve receber suas visitas, a hora de avisar, tanto quando você for visitar alguém, quanto alguém visita a sua casa. O hóspede não deixa de ser uma visita, só que o hóspede, ele é uma visita que vai ficar um pouco mais. Às vezes ele veio de outra cidade, de outro bairro, ele veio de outro país e ele vai ficar um tempo na sua casa. E isso é você que vai determinar quantos dias, quantos meses, quantos anos. Às vezes é uma pessoa que perdeu a casa dela, né? Por causa de uma enchente, ou ela ficou desabrigada, ou ela não pôde pagar o aluguel. E você gentilmente, né? Fazendo um papel assim de amigo, né? De uma maneira amistosa, você quer hospedar essa pessoa para ela não ficar na rua. Ou às vezes você está hospedando uma pessoa que ela tem casa, ela tá bem, ela só quer ficar uns dias com você, porque às vezes ela mora em outro país, né? E não vai dar para voltar no mesmo dia. Ou mora em cidade diferente, né? Uma região diferente. Gente, São Paulo já é uma cidade hospitaleira, né? No sentido nato da palavra, né? Hospeda todo mundo, gente que vem do Brasil e do mundo, né? Só que vamos entender que agora nós estamos falando da nossa casa. Nós não estamos falando da cidade de São Paulo, tá? Eu estou falando da sua casa, que é o seu cantinho, que é o seu santuário, que é um lugar íntimo. E se você não souber quem você está hospedando, você pode arrumar um problema sério para você. Porque a pessoa, ela vai estar mais tempo na sua casa e não esqueça que existem pessoas que moram com você, que você pode comprometer a segurança das pessoas que moram com você, criança, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai. Gente, tudo nessa vida tem que ser feito com sabedoria. Hoje em dia não dá mais para ficar naquela vibe, eu vou fazer o bem sem olhar quem, né? A pessoa acha que ela vai ganhar um troféu por causa disso. Mas você também não vai deixar de fazer o bem se você pode fazer, mas você tem que fazer, gente, com segurança. Quando eu falo aqui essas coisas, não é que você vai deixar de ajudar pessoas, você vai fazer, mas você tem que fazer o quê? Com segurança. Porque o que, que adianta você se lascar para ajudar os outros? Você acha mesmo que vale a pena você se prejudicar para ajudar o outro? Depois você vai ficar chorando, chateado, arrependido, se queixando da vida. E dependendo da situação, a pessoa pode deixar muitos prejuízos para você, tá bom? Prejuízo material, emocional e tantas coisas mais. Por isso que você tem que prestar atenção nessas dicas aqui, tá bom? Por exemplo, ó, você vai hospedar uma pessoa. Primeiro você tem que conhecer a índole. Essa dica serve para a mesma coisa de quando você recebe uma pessoa na sua casa. Da mesma forma, você conheceu a pessoa hoje, você vai colocar ela dentro da sua casa? Ah, Ana Maria, fulano de tal é um morador de rua, coitado, tá sem comida, sem roupa, sem sapato. Tá bom, mas espera aí. Você sabe quem que ele é, a índole, o caráter? Gente, eu não estou dizendo que morador de rua é gente ruim, tá bom? Mas eu estou dizendo que você tem que olhar o caráter, ainda que seja uma pessoa desabrigada. E se for pessoas conhecidas também, tá bom? Você tem que ver qual tipo de pessoa que você está colocando no âmbito da sua casa, né? Então você tem que falar das regras, gente, da sua casa.
O que é as regras? Não estou falando regra no sentido militar, que você não deixa a visita à vontade, que você trata a visita reprimindo ela. Mas toda casa, gente, tem as suas regrinhas, as regras de acordar, as regras de levantar, né? Tem as regras para não fazer barulho, de trancar o portão da rua. Tem as regras, isso aí é você que vai estabelecer. Porque as mesmas regras para mim não são as mesmas regras para você. Tá bom? Então você tem que ver primeiro quem você está colocando dentro da sua casa. Principalmente se você é uma pessoa casada. Você é uma pessoa casada e você está hospedando um homem, entendeu? Da sua casa. Você precisa saber quem é ele, qual o grau de parentesco, qual o grau de conhecimento. Entendeu? Quais são os hábitos dessa pessoa, as boas maneiras? Ah, tem que investigar sim, porque as pessoas elas não vêm com placa na testa, tá bom? Não adianta você fazer e se dar mal. Tanto faz sendo homem ou sendo mulher, tá bom? Ou alguém da sua família também, que você vai hospedar, uma prima, uma tia, uma sobrinha. Aqui no Brasil é muito comum, né? As pessoas virem de outro estado, morar um pouco na casa de um parente, até arrumar um emprego. Eu também, gente, já me hospedei na casa dos outros, tá bom? E eu tinha consciência que aquela casa não é minha. Apesar que o dono da casa ou a dona fala assim, ó, fica à vontade que a casa é sua, mas a gente tem que saber também o nosso lugar, os nossos limites. Tá bom? E você que é o dono da casa, o anfitrião, a pessoa que está recebendo, coloca os limites. Não é porque você quer fazer o bem que a pessoa pode fazer o que quer, não. Quer dizer que você também vai incomodar as pessoas que moram com você, né? Desvestir um santo para vestir o outro. Você já está fazendo muito e receber uma pessoa na sua casa. Gente, receber a pessoa na nossa casa é um ato de amor, entendeu? É uma virtude, é um gesto de caridade, né? Porque tem muitas pessoas que fecham as portas para pessoas, né? Mas você não pode querer fazer isso à torta e à direito. Gente, existe um critério para isso, tá bom? Olha o que eu tô te dizendo, que quem avisa amigo é. Entendeu? O hóspede, gente, também ele não precisa ser um fardo. Às vezes a pessoa vai ficar na sua casa 1 mês, 2 meses, 5 meses. Se você é uma pessoa que não tem empregada, né? Porque se você tem empregado é outra história. Você que vai lavar, perdão, né? Falhei a voz um pouco. Você vai lavar, você vai cozinhar, né? Você ofereça um serviço também para a pessoa te ajudar, né? Não é porque ela é hóspede que ela tem que ser um fardo em cima de você, né? Ah, eu tô hospedando fulano tem que ficar deitado o dia todo, eu dando comida na mão, no prato. Às vezes você não faz isso nem com seus filhos, às vezes você não faz isso nem pro seu marido, pra sua esposa. Por que você faria isso com uma pessoa estranha? Ah, mas é meu tio, é meu parente. Mas e daí? Pior ainda, por ser seu tio, seu parente, sua mãe, né? Essas pessoas têm que se tocar, não custa nada elas lavar uma louça pra você, limpar uma casa ou limpar um banheiro. Afinal de contas, elas estão ali morando naquela casa momentaneamente, tá sujando também. Você vai ficar que nem louca trabalhando, fazendo de tudo, né? Ela já está sendo privilegiada e está sendo recebida na sua casa. Assim como você também, gente, tá? O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Não é só, a regra não é só para os outros, é para a gente também. Se você for se hospedar num lugar, procure saber os seus limites, né? Procure oferecer ajuda para o dono da casa, para a dona, né? Se você é um homem, você está sendo hospedado por esse casal, né? Procure ficar do lado do marido dela e ver se você quer que conserte alguma coisa, né? Limpe um quintal. Tudo pergunta para o dono da casa, porque são eles que mandam e você que é mulher também do mesmo jeito, né? Você tá ali morando na casa 1 mês, 2 meses, até arrumar um emprego, ou até comprar uma casa ou alugar alguns meses, né? Se ofereça para lavar a louça, porque afinal de contas a casa dessa pessoa, a porta que essa pessoa abriu para você, gente, não é uma pensão nem um hotel, né? É a casa dela, né? Porque quando você hospeda uma pessoa, querendo ou não, quebra a sua intimidade, sabia? Com sua família. Você já não pode ficar usando as mesmas roupas, andar do jeito que você gosta de andar, porque tem gente diferente na sua casa e tem que ter um nível de respeito. Tá bom? E você que é hóspede, vê a roupa que você usa quando você for se hospedar na casa dos outros. Não é sua casa, né? Sendo você homem ou sendo você mulher, né? Vê a hora que você acorda, né? Se você pode ligar som alto ou não. Por isso que a gente tem que conhecer muito quem a gente hospeda ou onde a gente se hospeda. Se você vê que as regras da casa não tem nada a ver com você, então é melhor você ir para um hotel, para uma pensão. Eu aconselho. Mas se você precisa ficar na casa de alguém por algum motivo, por algum tempo, veja as regras, tá bom? Ó, outra coisa, estabeleça o tempo da hospedagem. Hospedagem, gente, não tem que ser vitalícia.
né? A não ser que essa pessoa se torne um membro da família, né? A pessoa começou como hóspede, de repente o dono da casa vai fazer assim, fica aqui, mora agora para sempre aqui com a gente, você já é da família, aí já é outro patamar, é outro ciclo, onde eu vou ter outra conversa, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, me deu uma boa ideia. Tá bom? Mas por enquanto, a priori, você é hóspede. Hóspede tem data para entrar e tem data para sair. E você que é o dono da casa ou a dona, fulano, eu vou te hospedar, mas é por algum tempo, tá? Até você arrumar um emprego. Quando você arrumar, você procura um cantinho para você. E você que tá hospedando, ajuda a pessoa a arrumar uma casa. Não precisa falar com grosseria com ela, nem humilhar ela, porque às vezes ela tá no momento que ela tá vulnerável, ela tá precisando do seu teto. Mas isso não quer dizer que ela tem que te explorar e nem você explorar ela. Gente, hospedagem é um ato de amor, né? Mas tem que ter uma consciência também de quem é hospedado e de quem hospeda, tá bom? O combinado não sai caro. Repita comigo aí nos comentários. O combinado não sai caro. Tudo tem que ser conversado antes, tá bom? Então você tem que estabelecer, fulano, você vai ficar aqui por 3 meses, até arrumar um emprego, né? E se você é aquela pessoa que já está incomodada um pouco com o hóspede, ajuda ele a arrumar um emprego mais rápido, arrumar uma casinha alugada. Se você tiver condições, gente, não é que você tem que fazer isso não, tá bom? Porque o hóspede, você já está oferecendo a sua casa e tudo que tem nela, né? Por um tempo. Você não tem obrigação de ajudar de uma forma extra. Mas tem gente que tem bastante condições financeiras. Às vezes você é uma pessoa que tem grandes condições financeiras, você está hospedando uma pessoa que está numa situação que ela não tem emprego, não tem comida, não tem roupa nem nada. Ajuda ela a se levantar, a alugar a casinha. Se você puder pagar o aluguel dela, é bom pelo menos 1 mês, 2 meses, né? Ajuda a pessoa a se aprumar, mas não é para ela ficar grudada na sua aba, não, tá bom? Você observa também se a pessoa tá fazendo a parte dela. Porque tem gente que precisa de ser hóspede na casa de alguém, mas às vezes, fica se escorando. Se aproveita que a pessoa é boazinha, mas ser bonzinho não é ser bom, tá bom? E outra coisa, depois de falar das regras, né? De você ver a índole, de você estabelecer o tempo que a pessoa vai se hospedar, uma coisa que pode acontecer, né? Que aqui nessa vida a gente faz o bem, às vezes a gente toma na cara. Mas a gente não vai deixar de fazer o bem só porque tem meia dúzia de gente ruim. Porque a maioria das pessoas são bastante gratas, elas agradecem quando alguém ajudou, mas existe aquelas mal agradecidas. E se você pegar então um mal agradecido no meio do caminho, entendeu? Uma pessoa que não agradece direito pelo que você fez, começa a criar atrito com sua família, tá hospedado na sua casa, começa a criar briga, a criar guerra, te desrespeita, mexe nas tuas coisas que não deve mexer, nos seus documentos, né? Às vezes você deixou uma determinada comida na geladeira, você não quer que ela pegue, e você já falou, ela foi lá e pegou, mexeu na sua joia, ou às vezes mexeu no seu dinheiro, te desrespeitou, você, seu marido, foi folgada, manda ela embora. Ana Maria, mas ela não vai ter onde ficar. Dane-se, dane-se. Sabe por que é dane-se? Porque, você abriu a porta da sua casa, você foi boazinho, você foi bonzinho, e a pessoa ainda vai fazer o quê? Pular em cima de você? Você tá esperando o quê? Que essa mulher que você está hospedando durma com seu marido, ou que esse homem que você está hospedando durma com sua mulher, ou faça alguma coisa de ruim com seus filhos, porque se ele está te desrespeitando, já começou assim, entendeu? Você vai deixar que isso se eleve para coisas maiores, mas isso acontece na hospedagem? Acontece. Já vi muitos casos de pessoas muito boas que hospedaram pessoas como se fosse demônio, que foi o que eu falei aqui no início do vídeo, tá bom? Por isso você tem que conhecer bem a índole da pessoa, tá bom? Mas se um determinado tempo a pessoa te enganou, parecia ser uma pessoa boa, entendeu? Não tô dizendo que ela tem que ser seu capacho, gente, entende muito bem, né? Não é que ela tem que fazer tudo o que você quer, todos os seus caprichos para ser um bom hóspede, e muito menos você tem que fazer todos os caprichos para você ser um hóspede bom para os outros, não. Existe limite, existe regra, direitos e deveres, entendeu? Mas se a pessoa tá no limite do desrespeito, todo mundo sabe o que é um desrespeito. O que é desrespeito para mim pode não ser para você. Tem coisas que eu acho ruim, mas você pode relevar. Você só não tem que ficar aguentando. Você não tem que ficar aguentando. Entendeu? Porque eu tenho que ser bonzinho porque a pessoa tá necessitando. Tá bom. Se a pessoa tá necessitando, ela tem que ser a primeira a valorizar a sua bondade. Certo? E procurar se conter, porque ela não tá na casa dela. Da mesma forma, gente, se você fosse hospedar na casa de alguém, alguém tá sendo bom com você, conheça seus limites de respeito, entendeu? Eu não vou ficar ensinando um monte de coisa aqui que você já sabe, mesmo porque eu tô falando aqui para adultos.
Isso é só umas dicas, né? Para dar um respaldo. A pessoa te desrespeitou, manda ela embora. Você não está errada, não se sinta culpada, não deixe que a religião te faça culpada, a família, todo mundo vem apontar o dedo na sua cara, ai, você está errada, você não está errada. Isso se a pessoa te desrespeitar. Né? Aquele nível que você já olhou assim, ó, isso aqui é a gota d'água, eu não vou suportar isso. Educadamente, ó, fulano, infelizmente, mas você tem que ir embora por causa disso, tá ficando um clima chato. Se você falar as coisas com jeitinho, gente, não precisa nem ter briga. Mas se mesmo assim ela brigar, problema, é ela que tá brigando, não é você. Você já fez a sua parte. As pessoas têm a mania de achar que elas têm que, como é que chama? Aguentar desaforo de tudo, entendeu? Para ser boazinha ou porque os outros tá querendo. Não. Todo mundo sabe quais são os seus limites, né? E você sabe também quais são os limites dos outros, né? Se você está suspeitando da casa dos outros, deixe de ser folgada. Contribua, procure ser uma boa pessoa, né? E se a pessoa está folgando com você, coloque ela no lugar dela. Fale oralmente com todas as palavras, ó, fulano. Hoje aconteceu um conflito aqui. Será que você promete que isso não vai mais acontecer? Aí você permanece aqui. Se a pessoa for arrogante, chata, folgada, ou achar, né? Porque isso acontece muito com quem tem laços de sangue. Às vezes é um irmão, uma irmã, a pessoa acha que por ter laço de sangue, ela acha que o outro tem que suportar tudo, que pode fazer o que quiser. Mas vai fazer isso na casa dela para ver se ela gosta. Entendeu? Se a pessoa está querendo colocar os laços de sangue como chantagem, dane-se. Isso serve do mesmo jeito. Seja quem for, pai, mãe, irmão, primo, entendeu? E por aí vai, entendeu? Se a pessoa te desrespeitou, que às vezes você não liga, mas às vezes seu cônjuge está sendo desrespeitado. E às vezes você está criando problema com seu cônjuge por causa daquela pessoa que não é nada sua. Ou às vezes até é, mas depois a pessoa vai embora e deixa o inferno dentro da sua casa. Tá bom? Deixa de ser bobo. Gente, nós estamos em pleno século XXI. As coisas não são como antes. Você tem que abrir a sua cabeça. Gente, os meus vídeos é para a pessoa abrir a cabeça dela, entendeu? Tem muita coisa que a gente foi criado achando que era certo, porque os outros diziam que era certo. Queria que a gente fizesse assim da nossa casa, mas na casa delas não aceitava, né? Tem coisas que as pessoas empurram para você fazer, mas elas não fazem. Elas não querem que faça na casa dela nem com elas, tá bom? Você não pode admitir. Tem um ditado que diz que tudo que você tolera, você não pode reclamar. Entendeu? Não adianta depois ficar reclamando com os outros, falando mal dos outros, né? Então, por via das dúvidas, se a pessoa é inoportuna, então é melhor nem hospedar. Ah, mas a pessoa vai ficar brava. Que fique. Indica outra que tenha saco para aguentar aquela pessoa. Porque tem pessoas, gente, que são inconvenientes. Tanto no sentido para ser hóspede ou para visitar. Você não tem que se ferrar por causa dos outros, tudo bem? Ninguém, quem quer que seja. Ensinaram pra gente isso, que a gente tem que fazer das tripas coração para ajudar os outros, ou porque não sei quem vai ficar bravo, ou porque não sei quem que vai virar a cara, dane-se. Se a pessoa fica bravo porque você chamou a atenção dela sendo justo, não tô falando se você é uma pessoa injusta, né, gente? Você não vai ser injusta com a pessoa, nem humilhar a pessoa porque ela tá precisando, né? Mas cuidado também que tem gente que dá uma de coitadinho, e não é. E vai se introduzindo na sua casa igual cobra. Você sabe que cobra, quando entra debaixo da porta, ela não faz barulho. Ela só faz barulho quando ela vai te atacar, por causa do chocalho, né? Você quer abrigar uma cobra na sua casa? O problema é seu. Se você acha que eu tô sendo dura, que eu tô sendo sem coração, então pega, deixa a cobra entrar. Aí na hora de sair vai ser outros 500, entendeu? Mas, se você tomar cuidado com tudo isso, a gente sabe que o ser humano, gente, é uma caixinha de surpresa. Mesmo você tomando cuidado, você ainda pode tomar na cara. Imagine se você não tomar, tá bom? Teve muitas coisas que ninguém ensinou pra mim. Eu tive que aprender, gente, apanhando. E há duas maneiras de você aprender. Com os erros dos outros e com os seus. Será que você vai esperar tomar na cara pra poder aprender? Não é melhor aprender com os erros dos outros? Que aí você observa e imagina assim, não, isso é o tipo de coisa que eu não quero fazer, é o exemplo do não fazer, tá? É uma maneira inteligente de aprender. Tem coisas que não precisa você passar por elas, tá bom? E lembrando, para terminar o vídeo foi longo, gente, é longo. Se você tem pressa e gosta daquelas redes rápidas, vai rolar a tela lá no Teco-Teco, eu não posso falar o nome, tá bom? Que lá é tudo muito rápido, é 1 minuto, mas coisa para você pensar, eu faço uma abordagem profunda, porque eu gosto de explicar as coisas bem explicadinho, tá bom? Você não é obrigado a hospedar ninguém nessa vida, mas se você pode, você quer, não vai prejudicar, é um ato de amor, é uma coisa maravilhosa. Né? A Bíblia diz que é para você, né, ser uma pessoa hospitaleiro, mas a Bíblia não diz que é para você ser hospitaleiro se ferrando, tá bom?
Deixei bem claro. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. O que você tem a dizer sobre isso? Você já tomou na cara porque você hospedou alguém que você nem conhecia? A pessoa se introduziu na sua casa, depois veio, ó, te surpreendeu? Né, te ferrando? Conta aí nos comentários. Ou você acha que não tem nada a ver, que eu tô gaga, que eu tô viajando na maionese, isso não acontece? Deixa aí nos comentários. Eu quero agora que chova comentários. Eu vou parar o vídeo, ficou longo, 20 minutos de vídeo, tá bom? Curta, compartilhe e até mais. Um abraço a todos.